Olá, sou Divino Nascimento, mestrando da sexta turma do PROEF, Polo da UFG, em Goiânia, Goiás. Hoje vamos apresentar um mapa conceitual, uma avaliação final da disciplina 1, Problemáticas da Educação Física. Para isso, usaremos um mapa conceitual, uma estrutura que organiza ideias, conceitos e informações de forma esquematizada, ligando partes a uma outra. As problemáticas que apresentarei estão intimamente ligadas ao nosso cotidiano escolar. O objetivo é trazer reflexões e fortalecer a nossa prática pedagógica. A primeira problemática foi a educação escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Texto do professor Fernando Jaime Gonzalez. E a proposta foi refletirmos e discutirmos sobre o abandono do trabalho docente. Ao refletirmos sobre a história da educação física, é inegável aos avanços conseguidos. Porém, também sabemos que ainda não encontramos o caminho exato para chegarmos à potência total que representa a educação física escolar. Por isso, o entre não mais e o ainda não faz tanto sentido de acordo com o autor do texto. Existem, neste contexto, 3 categorias de professores dentro de suas aulas, nas aulas. Aqueles que utilizam as práticas tradicionais, o qual devemos evitar, que é pautado no rendimento, buscando sempre o aspecto atlético desportivo, comparando o rendimento, tornando assim as aulas exclusivas. Categorias são as práticas inovadoras. Segundo o autor, é um caminho porque aborda em seu contexto de aula a formação reflexiva e crítica, tornando assim uma boa opção na formação integral dos alunos. A terceira categoria está ligada ao desinvestimento pedagógico, o qual devemos evitar, que é o famoso rola-bola, que caracteriza com a falta de intervenção do professor durante as aulas. O professor não intervém. Os alunos ficam à vontade e assim desfavorecendo a inclusão de todos, porque geralmente os melhores que partem por times e que jogam e os mais habilidosos são que tomam a partida e ficam mais tempo na quadra, portanto é algo a ser evitado. Na segunda semana, trabalhamos com o texto Relação entre a Teoria e a Prática. Essa relação da teoria e a prática está ligada ao saber fazer e o pensar, saber sobre o fazer. Quando o professor ele direciona suas aulas ao saber fazer, ele parte para o aspecto prático, com os métodos tradicionais, usando o quarteto mágico, o quarteto fantástico, na verdade, das aulas, que é o futebol, o voleibol, o basquete e o handball. Trabalhando assim só os aspectos procedimentais, direcionando para a prática. Já o autor aborda que saber sobre o fazer é um norte em que, desde o movimento renovador da educação, da década de 80, eles preconizam que devemos trabalhar dimensões atitudinais e conceituais e não só procedimental. Partindo para a terceira semana, trabalhando os aspectos legais da educação física, relacionado às leis. Lei 4.024 de 1961 declara que a educação física era obrigatória nos cursos primários e médios para os alunos de até 18 anos. Após isso, 10 anos depois, na década de 70, entre várias leis, em 1971, temos o decreto 69450, estabeleceu a educação física como atividade escolar regular, obrigatória no currículo de todos os níveis de ensino. Porém, em 13 de dezembro de 1977, a Lei 6503, introduziu exceções a essa obrigatoriedade,
tornando facultativo a prática da educação física em todos os graus e ramos do ensino para alunos de cursos noturnos com jornada igual ou superior a 6 horas, alunos maiores de 30 anos de idade, aluno que estivesse prestando serviço militar inicial, alunos em condições de saúde que não permitiam atividades físicas. Aí entra a questão das pessoas com deficiência física e que têm alguns impedimentos médicos. Posteriormente, a Lei 7.692 de 1988 ampliou essas exceções, trazendo na sua seu bujo ali também alunos de cursos de pós-graduação e alunas que tivessem prole, como se a educação, o desenvolvimento da criança deveria sobrecarregar apenas as mulheres. E chegamos agora à lei atual, que é a Lei de Diretrizes e Bases 9.394, que em suas atualizações mantém a educação física como componente curricular obrigatório, fato importante da educação básica, mas preservam a facultatividade da prática para os casos mencionados anteriormente. Devido a isso, a grande dúvida e questionamento: será que neste caso, o que é facultativo? As aulas de educação física ou sua prática, sabendo que a aula de educação física não se restringe só à prática? Na quarta problemática, o texto básico foi o afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar da Soraya Darido e James Gonzalez contribuiu para refletir que, mesmo sendo a disciplina favorita da maioria dos alunos, nas aulas de educação física também apresenta problemas para o debate que destacaremos a seguir. Esses afastamentos e disciplina dos alunos está relacionado aqui ao afastamento, à indisciplina e à proposta para o enfrentamento. Os autores trouxeram nessa perspectiva que o afastamento está relacionado aos aspectos legais, repetição de conteúdos, ou seja, o voleibol que é ensinado do 6º ao 9º ano, ao ensino médio, tem uma repetição das suas práticas, repetição dos seus conceitos, e também há uma desmotivação dos alunos. Já relacionado à indisciplina, os autores abordam que estão intimamente ligados aos comportamentos e normas, As pessoas quebram as normas das aulas, do regimento escolar, caracterizando-se a indisciplina. Durante as aulas, o professor está explicando a disciplina, os conceitos, mas os alunos estão conversando, quando é para sentar estão em pé, então caracteriza assim a disciplina, que às vezes estão relacionadas, segundo autores, ao contexto familiar, dependendo do que o aluno está passando no seu seio familiar, que deve ser considerado e estudado para o enfrentamento da indisciplina também. Já os autores trazem aí uma vertente de proposta para o enfrentamento, que é o quê? A aprendizagem cooperativa e o repertório maior das atividades, diversificar pensando na grande perspectiva da cultura corporal de movimento. Na quinta semana, trabalhamos os aspectos relacionados ao ensino do esporte, quais as dificuldades de trabalhar o esporte. O autor, André Luiz Rogério Barroso, aborda que há uma hegemonia dos esportes tradicionais nas aulas, onde o professor favorece o quarteto mágico, o voleibol, o futebol, o basquete e o handebol, tornando a aula repetitivas e assim excludente, onde os mais habilidosos que são privilegiados de participar das aulas. Neste sentido, ele traz uma proposta pedagógica em que devemos direcionar a diversificação, a dimensão atitudinal, conceitual, trabalhando assim em todos os aspectos que possibilita, dentro da educação física, seus benefícios. Na sexta semana da problemática da educação física, trabalhamos as questões de gêneros na educação física. O texto base, Educação Escolar e a Questão de Gênero, do autor Osmar Moreira de Souza Júnior, discutimos, aprofundamos as definições de sexo, identidade de gênero e sexualidade. Nesse contexto das definições aqui, os autores abordam, segundo
Woolley, 2009, gênero entende a condição social através do qual nos identificamos como masculino e feminino, ao passo que sexo é um termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. E sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. O autor coloca em pauta também a prática da separação dos alunos por sexo biológico, onde as meninas farão uma atividade e os meninos outras. E isso só reforça a construção de práticas tradicionais. Então, veja bem, as aulas que separam meninos e meninas, segundo os autores, devem buscar integrar as aulas místicas, mantendo a inclusão, o respeito e a equidade, abrindo inclusive em rodas de conversas, momento em que todos devem participar de forma conceitual das aulas, e fazer uma escuta ativa e tomar as decisões impedindo qualquer tipo de estereotipos de gênero. Dentro da proposta pedagógica, ele afirma que devemos ter uma desconstrução de práticas tradicionais. E, enfim, chegando na 7ª semana, trabalhamos com os temas geradores de Paulo Freire. Buscamos a investigação do contexto dos alunos, porque o autor aborda que devemos levar em consideração o aspecto cultural e o conhecimento prévio que o aluno traz da sua realidade para a escola. Trabalhamos com o tema gerador, onde nós devemos identificar o que se entende, porque em certas situações limite do nosso trabalho, do nosso cotidiano, devemos problematizar, pensando na necessidade do aluno e na prática do estudo, reflexão e ação. Diante disso, dentro da problemática, nós escolhemos um tema a ser refletido cientificamente. E é interessante que, através do tema gerador, que é um assunto significativo extraído da realidade dos nossos alunos, ele serve como ponto de partida para o processo educativo. São temas relevantes para a comunidade, carregados de significado social, político e social. Do tema gerador, que veio através das barreiras, das situações limite que encontramos no nosso dia a dia, no chão, no teto da escola, estas situações são percebidas como limitadoras da liberdade, do desenvolvimento humano, o qual está intimamente ligado à problemática da educação física. E aí, diante dessa problematização, que é um método educativo onde o professor não deposita conhecimento nos alunos, mas os incentiva a questionar a realidade, é um processo que parte da situação concreta do dia a dia para estimular a reflexão crítica. O aluno aprende a identificar problemas reais e buscar soluções, tornando-se protagonista do seu próprio aprendizado, não apenas receptor passivo de informações. Esta foi as temáticas abordadas, trabalhadas, o qual refletimos bastante. Nesse contexto, afinal, somos distintos, únicos e singulares. E nós buscamos, através da educação escolar, nessa disciplina, agregar valores e promover mudanças em nossa área de atuação. Obrigado à professora doutora Luana e à tutora mestra Jordana pela maestria da condução destes aprendizados, e aos colegas mestrando, enfim, todos envolvidos no PROEF, Mestres e Doutores da Esperança, onde o foco é uma educação física de qualidade e significado para o nosso contexto profissional.